Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Live Run Assessoria Esportiva. Hoje nós estamos aqui na Clínica Madria e nós vamos conversar, o tema de hoje é sobre saúde da mulher e exercício físico. Nós estamos aqui com a doutora Laura e a doutora Jéssica, sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. E a doutora Laura é médica ginecologista e obstetra e a doutora Jéssica é ginecologista e sexóloga. Isso aí. Antes de nós começarmos a falar sobre a saúde da mulher, eu queria que vocês contassem brevemente como é que a corrida entrou na vida de vocês e se mudou alguma coisa depois disso. Eu faz algum tempo já que eu corro, acho que eu corro desde 2016, 17, comecei correndo realmente como uma forma de prática de atividade física. Eu acho que a corrida é uma forma de atividade física que tu pode fazer em qualquer lugar. Então a gente mudou, eu e o meu esposo nos mudamos para uma cidade do interior em que o acesso à academia era mais difícil, então a gente começou a praticar a corrida realmente como uma forma de prática de atividade física. E eu fui levando a corrida ao longo da minha vida. Hoje eu tenho uma constância, né? Corro pelo menos 3 vezes na semana e é uma coisa que me faz muito bem. E eu, na verdade, eu tive um flerte com a corrida em 2014. Corri algumas provas, inclusive aqui em Passo Fundo, quando isso nem era moda. E acabei me lesionando numa prova dessas. Fiquei 9 anos sem correr. E aí, há 3 anos atrás, eu resolvi voltar a correr. Eu já me exercitava de outras formas, mas eu sentia que eu precisava de mais exercício. Eu estava num momento um pouco conturbado da minha vida e precisava fazer mais exercício. Começou essa onda da corrida se popularizar. Eu disse, de repente a corrida vai me trazer essa sensação boa que eu preciso. E aí comecei a correr. E de lá para cá eu descobri que a corrida talvez seja o esporte que eu tanto buscava na minha vida. Eu nunca fui aquela criança do esporte, né? Sempre fui aquela criança que fugia da educação física. E a corrida me mostrou que eu posso superar os meus próprios limites, que eu não preciso competir com ninguém, que eu acho que isso era uma coisa muito difícil para mim. A gente compete, claro, né, hoje nas provas, mas é muito mais uma competição comigo mesma. E hoje também, como a Laura, né, corro pelo menos 3 vezes por semana, estamos com objetivos em relação à corrida e a corrida, para mim, hoje se tornou mais que um exercício, ela se tornou algo social, né? Hoje eu criei amigos dentro da corrida, me proporcionou conhecer pessoas que eu não teria, talvez, acesso a conhecer em virtude dos círculos que eu frequento, mas, assim, a corrida se tornou bem mais do que um esporte hoje. Muito bom. A gente tem participado sempre de corridas de rua, né? Aqui em Passo Fundo e fora da cidade também. E a gente percebe a quantidade de mulheres participando, né? É muito grande, até no próprio grupo de corrida. São mais de 50% de mulheres. E eu acho que vocês veem isso como um movimento de autocuidado? Na verdade, eu acho que é uma forma da gente, como mulher, né, ter um momento para si mesma, né? Sempre falo que, principalmente minhas amigas que são mães, que são parceiras de corrida, que é um momento que tu consegue tirar para ti, né? Porque depois da maternidade, eu tive uma grande dificuldade de voltar para a minha forma física, para o corpo que eu tinha antes, mas principalmente para fazer minhas atividades com liberdade, porque tu sempre quer privilegiar, né, estar com o teu filho, né, fora dos momentos de trabalho. Então eu acho que isso a gente já vê como uma revolução, né, ter tantas mulheres participando e a gente, né, aqui teve a corrida aqui da Madre final de semana passado, 300 mulheres participando, isso é um evento muito legal. Então a gente já observa que as mulheres estão se priorizando, né, priorizando cuidar da sua saúde e principalmente manter uma atividade física rotineira, né. E pensando nessa forma também de buscar os cuidados de prevenção com a saúde, com exercício físico, eu queria fazer uma pergunta para vocês. As mulheres, elas estão procurando uma médica ginecologista mais cedo nessa questão preventiva, para ter esses cuidados? Sim, eu percebo, eu atendo muitos extremos de idade.
né? Então eu atendo as crianças, adolescentes e eu atendo as mulheres da menopausa, que são as áreas que eu estudei mais. E eu percebo que cada vez mais as mães têm trazido as meninas mais cedo para serem orientadas. Porque eu entendo que o público leigo ele não tem obrigação de saber certos detalhes sobre a saúde feminina, embora eu acho que esse é um canal também para a gente empoderar em relação a isso. Mas não tem obrigação de saber tantos detalhes. Então as mães muitas vezes elas querem orientar e elas se sentem incapazes de passar as orientações corretas. Eu tenho visto esse movimento delas até me perguntarem ou mesmo marcarem antes mesmo da menina ter a primeira menstruação. Na minha opinião, esse seria o momento ideal da primeira consulta ginecológica. Por quê? Porque nesse momento a gente consegue construir com ela alguns conceitos em relação à menstruação, em relação ao que ela vai passar nesse evento que é meio temido entre elas, né, que pode vir sangramento, pode vir cólica, podem vir oscilações de humor, pode vir isso tudo dentro de um contexto que ela não está preparada no meio da aula, no meio da tua atividade extra classe, e elas virem consultar antes, a gente consegue orientar em relação à higiene, em relação a cuidados, montar necessário, kitzinho, falar sobre algumas questões preventivas, também não só falar das coisas ruins, né? Porque a gente tem essa tendência de olhar a perspectiva da saúde feminina como as coisas ruins que acontecem, né? A menstruação, sintomas da menopausa, os problemas do puerpério, mas por que a gente não olhar também para os lados positivos? Então, falar sobre uma introdução sobre sexualidade, muitas vezes é na consulta ginecológica onde a gente vai dar mais ferramentas para ela explorar a sexualidade, que é algo natural, de uma forma positiva, mas também com segurança. Então, a minha opinião seria antes de menstruar pela primeira vez. E eu acho que também, né, no que tu colocou, Mari, assim, acho que a gente observa também nessa questão que a gente consegue orientar de forma preventiva, né? Principalmente essa questão de proteção, de vacinação, né? Hoje a gente tem a vacina do HPV, né? Que é uma vacina que protege contra o câncer de colo de útero, que se a gente for pensar, hoje não existem outras vacinas que protegem contra cânceres. Então, é uma vacina que ela está disponível tanto na rede pública quanto na rede privada e que ela é muito mais eficaz se ela for feita, né, antes do início da vida sexual. Ela pode ser feita até os 45 anos de idade, mas se a gente pensar que a gente pode orientar, né, as meninas, principalmente as nossas filhas, sobrinhas, né, e orientar as pacientes a trazerem suas filhas antes, né, de iniciarem a vida sexual, porque às vezes acabam só começando a consultar com o ginecologista a partir do momento que iniciou a vida sexual para prescrição do método contraceptivo e a gente tem todas essas orientações que a gente consegue passar antes disso. E dessa forma ficam todos se sentindo mais seguros, né? Filha, mãe, né? A família inteira. Não, sem dúvida. E depois desse processo, qual a orientação? Por exemplo, uma mulher saudável, ela precisa todo ano fazer revisão médica? Se ela está se sentindo bem, muitas mulheres não procuram, né? Só vão procurar quando estão sentindo algum sintoma. Hoje a orientação que a gente tem, né, em qualquer fase da vida da mulher, desde o início, né, da primeira menstruação até a senilidade, são as consultas anuais. E vai mudando realmente a indicação de exames que são necessários em cada fase da vida. Às vezes não vão ser necessários exames adicionais mesmo, mas a gente sabe que tem o exame preventivo do câncer de colo de útero, que ele deve começar a ser realizado a partir de uma certa idade da vida da mulher, a partir do início da relação sexual. E ele vai ser interrompido lá com 65, 70 anos de idade, dependendo da frequência com que aquela mulher realiza. E a gente tem outros exames também que a gente precisa realizar, né? Da parte da Jéssica, né? Principalmente os exames de seguimento do climatério, da menopausa, né? Então, as orientações de cuidados de saúde e também de prática de atividade física são tão importantes, né? Durante toda a vida da mulher. Sempre digo que a consulta ginecológica, ela não é só fazer exames, né? Então, as mulheres têm essa impressão de que eu vou na consulta quando eu estou sentindo alguma coisa ou se eu tenho que fazer algum exame.
Mas se a gente resumir a consulta a apenas exames, eu estou resumindo a todo um papel que o ginecologista tem na vida da mulher. Número 1, de tirar dúvidas. Eu sempre brinco que talvez a melhor parte da consulta é a gente tirar aquelas dúvidas mais bestas que vocês têm. Ai, mas eu tenho uma dúvida que é boba. Nenhuma dúvida é boba, né? O tirar dúvidas é isso, a gente tem esse conhecimento e para nós é meio óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito e explicado. Então, o tirar dúvidas, a consulta ginecológica serve para isso. A consulta ginecológica serve para a gente dar orientações de como que a gente vai flutuar ao longo das nossas fases da vida, né? Nós, como mulheres, a gente tem várias fases críticas, né? Lá na puberdade, adolescência, onde está tendo um desenvolvimento hormonal, lá na gestação, no puerpério, onde também tem uma flutuação hormonal muito grande, na transição para a menopausa, onde muitas mulheres têm um desconhecimento de quando que isso começa, o que eu vou sentir, qual é o momento certo de tratar. A consulta ginecológica também serve para isso. Então, apesar de tu não ter sintoma nenhum, fazer a tua consulta anual te permite, muitas vezes, a gente prevenir algumas doenças e não só prevenir algumas doenças, mas te trazer conhecimento para enfrentar essas fases que vão te trazer modificações. E se tu já está sabendo, já está alerta, bom, então estou sentindo tal coisa, é hora de procurar. Talvez antes do que eu iria procurar, só simplesmente por causa do exame. Sim. Você falou agora da menopausa. Esses dias a gente estava falando no treino de alguns sintomas, né? Como é que o exercício físico entraria nessa questão e como é que uma mulher ela consegue identificar que ela está entrando na menopausa e como é que o exercício físico, a corrida poderia ajudar nesse processo? Perfeito. Acho que primeiro a gente precisa entender a diferença entre menopausa e climatério, que são conceitos que as pessoas não conhecem, mas que a gente precisa educar as mulheres para entender, né? Menopausa é a data da última menstruação da tua vida. É um dia, ponto, né? Quando é que a gente vai descobrir isso? 12 meses sem menstruar, sem usar nada de hormônio. Então, é essa data. Algumas vão saber a data da sua menopausa e outras não vão saber, porque não tem útero, tiraram por algum motivo, tem um Dilmirena, que acaba muitas vezes deixando essa mulher sem sangrar, ou usam algum método contraceptivo até perto da idade que se entraria na menopausa e só descobrem quando suspendem esse método e não menstruam mais. Mas existe toda uma fase chamada transição menopausal ou perimenopausa, muitas mulheres conhecem por esse termo, em que a nossa fertilidade, a nossa capacidade de produzir hormônios, ela não cai do zero, assim, tá super boa e cai para zero. Ela vai transicionando, então tem uma fase onde há uma flutuação intensa dos hormônios, que é essa fase de transição, e que a gente julga ser a fase talvez mais crítica em relação a sintomas. É uma fase onde eu brinco que vai do céu ao inferno os hormônios num piscar de olhos. Então, oscilações de humor, cansaço, fadiga, o sono mais entrecortado, aquele sono que tu acorda, as ondas de calor, que são os sintomas mais clássicos e que as mulheres mais escutam falar, mas não necessariamente, né, seja só isso. E nessa fase de transição, a mulher sente isso de forma muito oscilante. Não é o tempo todo, né? Ela sente que tem uma coisa diferente na vida dela, mas ela não sabe muito bem o que. Depois da menopausa, esses sintomas se tornam mais constantes, porque de fato a gente para de produzir os hormônios. Então eu sempre digo que tu começou a sentir uma coisa diferente, 40 a mais, vai procurar. Porque provavelmente a transição menopausal está começando e os exames, eles não fazem diagnóstico dessa fase. Então a gente não vai se ater ao resultado de dosagens hormonais para isso. É muito importante que a gente reforce esse conceito, porque muitas mulheres recebem a informação de que não tem nada acontecendo com elas e a transição menopausal está ali, porque o diagnóstico é clínico. Então é o que a gente conversa. Mas como o exercício pode nos ajudar, o exercício é pilar fundamental. E isso não sou eu que estou falando, isso é a Sociedade Internacional de Menopausa ano passado, ela colocou pilares de tratamentos não hormonais para a menopausa. E o exercício físico é um pilar que eles consideraram dos mais importantes. Então, o exercício físico ajuda a controlar sintomas,
ajuda a minimizar os impactos na composição corporal, porque essa mulher ela vai começar a acumular mais gordura no abdômen, ela vai perder massa muscular, ela vai perder massa óssea, e o exercício físico tem um impacto positivo em todas essas áreas. E existe uma recomendação muito específica de quantidade de exercício que a mulher no climatério deveria fazer. E essa quantidade é pelo menos 2 a 3 vezes de exercício de força e resistência por semana. Isso contempla principalmente a musculação, né? Porque é um exercício de bastante tensão no músculo, em que a gente vai ter uma tensão óssea que vai estimular a formação de osso. E pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, ou 75 minutos de exercício aeróbico intenso por semana, mínimo, né? Se tu vai fazer mais, tá tudo certo também. Então, eu sempre peço para as pacientes, analisem agora criticamente quanto que tu faz de exercício. Será que tu tá atingindo essa meta? Porque esse é o mínimo que a gente recomenda. Laura, e sobre reposição hormonal nessa fase da menopausa, existem alguns mitos ou verdades que você possa falar para nós? Por exemplo, eu já escutei mulheres dizer que têm medo de repor por causa de câncer. Na verdade, assim, a gente hoje como ginecologista, a gente sabe que grande parte desses mitos realmente não são verdades, né? E cada vez mais tem se estudado, né? Isso é realmente a área da GE, né? Mas a gente tem estudado sobre, né? E tem se usado hormônios com muito mais frequência e muito mais tranquilidade. E digo que se no tempo da minha mãe, que quando ela entrou na menopausa ela tivesse usado, ela teria uma qualidade de vida hoje, 20 anos depois, muito melhor. Então, assim, me arrependo de não ter estudado na época, eu era uma estudante de medicina, ainda não era nem médica, nem ginecologista, mas por falta de orientação do médico que acompanhava ela, realmente ela não teve esse uso. Então, a gente sabe que hoje grande parte do que se escuta falar são mitos. Hoje a gente tem várias vias de administração dos hormônios. A Jéssica sempre fala pra gente, ela é uma porta-voz disso para nós, né? Mas assim, a gente tem várias vias hoje de utilização de terapias de reposição hormonal para as pacientes que não têm contraindicações. Sempre tem que lembrar, e por isso é tão importante uma consulta com quem é especialista nisso, né? Mas a gente sabe que a gente pode usar com segurança e tranquilidade, tanto para as pacientes que estão entrando no climatério, quanto para as pacientes que estão na pós-menopausa, seguindo realmente os critérios de indicação e contraindicação. Mas hoje a grande maioria a gente sabe que são mitos mesmo e não são verdades. É uma coisa importante que a maioria, sempre digo, a maioria das pacientes pode utilizar. Aquela ideia de que eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso porque tenho pressão alta, diabetes. A gente sabe que a maioria das coisas que eram consideradas contraindicações hoje não são, né? Mas elas exigem que a gente tenha um cuidado sobre a escolha do tipo de hormônio, da quantidade, da via de administração, como a Laura estava comentando, uma avaliação mais profunda de cada mulher, porque cada uma tem uma individualidade, então eu não vou usar o mesmo hormônio que a minha vizinha usa, né? A gente precisa ter uma avaliação individual. E tem formas hoje super adequadas, validadas, os estudos eles evoluíram muito. Na verdade, se percebeu que muitos dados que se tinham de risco em relação ao uso de hormônios, principalmente a câncer de mama, eles foram mal analisados, né? E esses estudos foram mal desenhados. Então, a gente tira todas as conclusões que a gente fala em saúde de acordo com estudos científicos. E esses estudos, eles foram reanalisados. Essas pacientes foram continuadas num acompanhamento e se percebeu que as usuárias de reposição hormonal não morriam mais do que aquelas que não usavam. Inclusive, para algumas situações, elas morriam menos. Então, começou a se entender que talvez existisse um momento ideal de uso de terapia hormonal. A Laura apontou muito bem. A gente não precisa esperar a menopausa chegar, a menstruação acabar completamente para começar a tratar. O início do tratamento é o início dos sintomas, né? Mas ao mesmo tempo em que a gente está desmistificando todo esse assunto, vem também uma leva de
uso inadequado de hormônios, né? E a gente se preocupa muito com isso, porque existem formas de uso de hormônios que não são validadas, que não apresentam essa segurança toda que a gente tem dos hormônios que compra-se na farmácia e estão sendo vendidas como a mesma coisa ou até como mais seguras. Então, eu acho que esse é um alerta importante, né, de que, por exemplo, hormônios em implantes, exceto o Implanon, que é o anticoncepcional, mas toda reposição hormonal em implantes não é recomendada. A reposição hormonal manipulada também a gente não tem recomendação, exceto o uso de testosterona, mas com muita cautela e para pacientes muito selecionadas e para apenas transtorno do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, a única indicação. Essas formas não são recomendadas porque elas não têm essa segurança toda. Agora, a gente tem muito hormônio disponível na farmácia que tem estrutura molecular igual ao hormônio que a gente deixou de produzir e que, sim, sofreram tantos mitos por tanto tempo e privaram muitas mulheres de serem bem tratadas e conseguirem aliviar esses sintomas que atrapalham qualidade de vida e atrapalham, inclusive, rendimento no treino. É o que a gente escuta, né? Eu não consigo mais render, eu tenho sono, eu não durmo bem, eu tô me sentindo fadigada, parece que quando eu faço o meu mesmo treino, eu não entrego a mesma coisa. E nisso a terapia hormonal pode nos auxiliar, mas desde que bem feita e para as pacientes bem indicadas. E a gente observa também, né, bem isso que a Jé falou, a questão de, principalmente desses implantes hormonais, que as pacientes elas vão buscar médicos para orientação, principalmente por queixas relacionadas a ganho de massa gorda, dificuldade de ganho de massa magra, e às vezes acabam sendo submetidas à colocação de alguns implantes hormonais que nem sabem a dose, e aí elas acabam parando aqui conosco para depois tratar algum sangramento na pós-menopausa, algum espessamento endometrial. Lembrar que hormônios usados de forma inadequada, sem oposição de progesterona, aumentam o risco de câncer de endométrio. Então a gente acaba vendo que essas pacientes às vezes elas têm um benefício muito grande, né? Porque às vezes elas observam que com os implantes que elas colocaram, elas se sentiram muito melhor, mas as consequências vêm a longo prazo. Né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Então, para esta mulher que está receosa, né, procurar um profissional, trocar essa ideia, porque é tudo muito individualizado, depende de pessoa para pessoa, né, para tornar esse processo mais leve. Exatamente. A Jéssica falou do anticoncepcional. Para uma mulher que está treinando, buscando rendimento, os métodos contraceptivos atrapalham? Como é que funciona? Eu já li bastante a respeito, tá? Mas a Jéssica vai poder falar com mais propriedade sobre, mas comparativamente anticoncepcional, mulheres que sangram regularmente, elas têm um desempenho menor, né? Então, assim, usuárias de DIU de cobre, por exemplo, mulheres que usariam um DIU que não contém hormônio, elas vão ter um rendimento menor do que as usuárias de anticoncepcional oral, pílulas combinadas. Então, assim, existe um mito muito grande com o uso da pílula anticoncepcional, e eu sou uma usuária de pílula combinada, inclusive, de anticoncepcional. Então, assim, existe um mito com relação a isso, que a pílula anticoncepcional é um vilão para a prática da atividade física e principalmente para ganho de massa muscular. Mas a Jé com certeza vai saber falar mais do que eu sobre. Tem um dado muito relevante que eles fizeram um ensaio clínico para ver a diferença entre massa muscular, composição de gordura e força muscular no treino nas usuárias de pílula anticoncepcional. E se viu que as usuárias de pílula anticoncepcional não tinham menos massa magra de forma significativa e nem menos força do que aquelas que não usavam. Eles compararam com usuárias de DIU de cobre, exatamente isso que a Laura falou. Então, é um grande mito de que a pílula, pelo seu mecanismo de ação, vai lá e bloqueia ou diminui a produção da testosterona. E a testosterona tem um papel tão importante no músculo. Gente, o nosso principal papel é do estrogênio. A gente é mulher. Nossa testosterona ela é baixa e vai ser sempre baixa. A gente não tem, inclusive, nem exames para detectar de forma fidedigna as diferenças de um nível baixo. Os nossos exames, né,
material bioquímico ali que eles usam para fazer a análise de quanto tá de testosterona no sangue, ela foi feita para detectar níveis masculinos, que são 10 vezes pelo menos mais altos do que os nossos. Então ele é sensível para ver as diferenças no alto, mas no baixo eu brinco, se eu tenho testo de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Isso não faz diferença significativa, né? Então a gente percebe que talvez melhorar sangramento, melhorar cólica, isso tem um impacto muito maior no rendimento físico dessas pacientes. Também quando se comparou, por exemplo, DIU hormonal, que a gente tem Kyline e Mirena, nos estudos é mais Mirena, né? Implanon e DIU de cobre, que é 0 hormônio, se viu que não teve diferença em composição corporal. O peso não aumentou, a gordura não é diferente e a massa magra não é diferente. Então, os métodos em si, eles não interferem, salvo uma exceção, que é a injeção de 3 em 3 meses, tá? A injeção de 3 em 3 meses é o único método que pode, de fato, interferir no peso corporal e não é nem na gordura, porque a gente imagina que talvez uma boa parte desse peso seja a retenção hídrica. E aí é o único método que pode interferir, principalmente em pacientes que já estejam acima do peso, e os maiores dados são em adolescentes. Então, claro que naquela paciente que tem algum problema em relação ao peso, talvez a gente vai avaliar melhor. A gente tem uma questão também que é um dos únicos métodos disponíveis no SUS. Então, a paciente do SUS muitas vezes vai precisar usar ele e é muito melhor usar ele do que engravidar de forma não planejada, né? E ele pode, não é que ele vai engordar todo mundo, né? E ele pode ir de 2 a 11 quilos, mas a gente, claro, vai ter um cuidado em algumas pacientes que têm um problema em relação ao peso, por exemplo, paciente obesa, bariátrica, que não quer reganhar, a gente vai evitar, obviamente. Queria tocar num outro assunto com vocês, na gestação. Há uns anos atrás, a mulher, quando estava gestando, ela não tinha o hábito de se exercitar, até por próprio cuidado ou por falta de informação. Hoje em dia, a gente vê muitas mulheres se exercitando nesse período. Então, na própria gestação e no pós-gestação, como é que o exercício auxilia esse processo todo da mulher? Na verdade, a gestação hoje está cada vez mais deixando de ser um estado em que a paciente é contraindicada de fazer qualquer coisa absolutamente. Então, a gente sabe que tem vários estudos que apontam benefício, principalmente na redução de risco. Risco de diabetes gestacional, risco de desfechos adversos como eclâmpsia, pré-eclâmpsia e hipertensão durante a gestação, mas principalmente no bem-estar e diminuição do ganho de peso materno na gestação. Então, salvo algumas exceções que são placenta prévia, paciente com trabalho de parto prematuro ou gestações realmente de alto risco com contraindicações, a gente tem liberação de fazer atividade física durante a gestação. E é o que sempre se fala, né? A literatura ela libera paciente realizar atividades físicas que ela realizava anteriormente à gestação, né? De forma que ela controle sua frequência cardíaca sem ter uma oscilação muito grande, então não entrar em zona 3 de treino, né? Para a frequência cardíaca atingir até uma frequência cardíaca limítrofe de acordo com a paciente, né? Então mais ou menos no máximo 140, né, de frequência cardíaca, mas mantendo uma regularidade de atividades físicas. Idealmente realizar atividades físicas musculares, né, como academia ou pilates durante a gestação e atividades aeróbicas também, como caminhadas, hidroginástica. A corrida, propriamente dita, ela não é contraindicada, mas a gente sabe que vai mudando o eixo, principalmente ao longo do crescimento da barriga durante a gestação e pelo peso. O suporte do assoalho pélvico tem mais chance de a paciente ter uma questão de desenvolver incontinência urinária. Então, de acordo com a regularidade e a prática de atividade física de cada paciente, a gente vai orientando e liberando, mas não tem contraindicação absoluta para a corrida também. E o pós-parto? Como que em quanto tempo a paciente é liberada? Normalmente, depois de parto vaginal, eu espero o útero voltar ao volume habitual para liberar, né, para correr, por exemplo. Então, mais ou menos 30 a 45 dias.
Mas, para outras atividades, o parto vaginal, se não tiver nenhuma intercorrência, a paciente pode retornar na semana seguinte, né? Agora, a cesariana, já que é uma cirurgia, né? Normalmente a gente libera para voltar a fazer caminhadas, né? Leves, normalmente em torno de 15 dias a 3 semanas, e para a prática de exercícios como academia e corrida, de 45 a 60 dias. Por causa da cirurgia, realmente, né, que tem que cicatrizar e tem risco realmente de deiscência de sutura. Também da paciente sentir mais dor no pós por causa do corte, né, então a gente orienta, né, nesse período do puerpério. Não é tanto tempo, né, se for pensar, porque é uma fase bem realmente difícil e conturbada da vida da mulher, mas o quanto antes ela puder voltar a se exercitar, melhor ela vai passar por esse momento e também melhor ela vai retornar às suas atividades, a ter um momento só para si, né? Um momento de reconexão consigo mesma, que é tão importante nessa fase difícil, que é o puerpério. Jéssica, eu queria te fazer uma pergunta, já que você é sexóloga. O exercício físico, ele contribui assim para a libido da mulher, melhora essa questão da libido? Eu sempre gosto de falar sobre o desejo sexual, libido, né, como as pessoas conhecem, que não existe uma coisa única que interfere. A gente costuma muito enfatizar o papel dos hormônios, dos métodos contraceptivos, mas a gente esquece de olhar todo o resto do contexto. Então eu digo que existe uma pizza da libido e essa pizza tem muitas fatias. E cada fatia influencia de uma certa forma, maior ou menor, para cada paciente. E uma dessas fatias é a fatia do estilo de vida dessa paciente. A forma como ela se exercita, como ela se alimenta, como ela dorme, como ela controla o estresse. Então o exercício sim tem um papel fundamental, né? Tanto no desejo do ponto de vista de autoestima, porque o exercício, querendo ou não, ele vai te ajudar num bem-estar físico, tanto em relação a corpo, mas também nessa sensação boa que o exercício provoca. O exercício, ele melhora a circulação de sangue no nosso corpo. E se a gente melhora a circulação de sangue no nosso corpo, a gente naturalmente vai melhorar a circulação de sangue na nossa região genital. Isso é fundamental, por exemplo, para o processo de excitação, para o processo de orgasmo. Então, o exercício ele não é um tratamento, mas ele sensibiliza essa mulher para também olhar mais para si, cuidar mais de si e se sentir mais disposta, né, para ter uma relação positiva com a sua parceria ou consigo mesma, né, para quem não tem uma parceria fixa. Então, de maneira absoluta, o exercício está sempre indicado em paciente que tem qualquer queixa sexual e quem não tem, fazer exercício para prevenir qualquer disfunção sexual também. Então, o exercício físico, desde que praticado de forma correta, fazendo um resumo do que a gente falou, orientado, praticado de forma correta, sem exageros, quanto mais cedo começar, né? Para gerar qualidade de vida, longevidade, né? Uma qualidade, um envelhecimento saudável. Eu acho que é muito importante a gente, como porta-vozes, né, de saúde, né? Acho que a gente estimular a prática de atividade física desde a adolescência, né? E aí vem a questão de desenvolvimento da massa óssea, né? Do ganho de massa óssea para longo prazo, uma mulher que está ali no menacme com os seus 30 e poucos anos, se preparando para chegar numa menopausa, num climatério em que ela vai precisar dessa massa muscular. Então, fazer um banquinho o banco de massa muscular que a gente fala, que é para poder sentar no vaso sanitário sem ter que se preocupar quando a gente ficar idoso, né? Então, tudo isso, a nossa orientação como médicas, né, ginecologistas, é que a atividade física ela é super importante para tudo. Para regularização do ciclo menstrual, a gente sabe que, por exemplo, as pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, um dos tratamentos, né, da síndrome dos ovários policísticos e que as pessoas botam tanto como um tabu, uma faixinha na testa que eu tenho síndrome dos ovários policísticos, um dos melhores de qualidade de vida é realmente a perda de peso e prática regular de atividade física. Então, na função nossa de ginecologista é orientar,
que as pacientes façam atividade física. A Jeff falou bem, né? A consulta ginecológica ela não serve só para a gente solicitar exames. Eu acho que é uma troca, né? Eu sempre falo que muito melhor do que perguntar no Google, que hoje tem o chat GPT, né? É vir na consulta com as anotações. Eu tenho essas dúvidas. Eu acho que assim nunca é uma dúvida besta. A gente sempre quer trocar uma ideia e passar uma orientação adequada. E uma das minhas perguntas em consulta é se faz ou não exercício. E eu tento toda vez estimular, e principalmente as mais novinhas, né, que vem aí, não fazem atividade física com 17, 18 anos. Se não está fazendo nessa idade, não vai fazer na idade adulta, né? É muito mais difícil tu iniciar uma atividade, não que seja impossível, né? Então a gente tem que estimular todas as faixas etárias a fazerem. E assim, o exercício, como a Laura bem falou, ele dentro da ginecologia ele é tratamento. Síndrome dos ovários policísticos está aí para dizer. A recomendação, inclusive, é maior do que qualquer outra faixa etária. A recomendação de exercício para paciente com síndrome do ovário policístico é 250 minutos de exercício por semana. Tu tem que se exercitar todo santo dia, de alguma maneira. Quanto mais tu estiver ativa fisicamente, melhor o controle da doença, né? O tratamento não é medicamentoso. O medicamento ele serve para tratar alguns sintomas. E o exercício também é prevenção, por exemplo, a gente sabe que paciente sedentária e paciente obesa principalmente tem mais risco de ter câncer de mama. Então o exercício ele pode ser uma forma de tu diminuir algo que é tão temido entre as mulheres, câncer de mama. Todo mundo teme ter um câncer, mas ninguém talvez se deu conta de que tu não fazer exercício e tu estar acima do peso é talvez aquilo que mais contribui para aumentar o teu risco do que talvez um histórico familiar, do que talvez um anticoncepcional que você tomou, que a gente sabe que o risco é muito pequeno. Então, a gente tem que olhar também o exercício como prevenção. E eu também pergunto sempre se faz, eu incentivo e eu cobro. Tanto que é evolução em prontuário, né? O paciente falou que vai começar exercício, cobrar na próxima consulta. Ou falou que está com a academia marcada. Ai, semana que vem vai ser bem. Não, a gente coloca um tempo, um prazo. Na próxima vez que você vier, tem que ter mudado. E hoje, eu acho que com a Laura isso também deve acontecer, né? Elas nos veem, a gente se exercitar e a gente gosta de compartilhar na rede social justamente por incentivo, né? Elas veem isso, elas falam, ai, queria ser como você. Eu falei, tu pode, porque eu não era como eu. Eu mudei o meu estilo de vida, assim, drasticamente, de forma consistente, eu tinha 27 anos. Então, eu demorei. Você também pode. Sim. Você pode usar isso como incentivo, né? E eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque eu acho que trazer o exemplo, né, o exemplo arrasta, e eu costumava postar sendo exemplo daquilo que eu sempre falo. E é isso. Né? A gente também, como ginecologista, não só orientar, mas também ser exemplo na prática. Nunca é tarde para começar, né, gurias? Nunca. Nunca é tarde para começar o autocuidado, né, cuidar mais da saúde, se exercitar. Então, sempre é tempo. Sempre. Então, o importante é dar o primeiro passo. Sempre digo que de qualquer maneira, qualquer forma de exercício físico, ela é válida. A gente sempre fala, né, desde a caminhada, né, que faça 30 minutos de caminhada por dia já é um grande exercício, né? Então, qualquer movimento, né, para a prática da atividade física é muito importante. E para a saúde da mulher, com certeza, é muito válido. Então, a gente sabe que em todas as fases é muito importante. Eu já escutei mulheres falando que têm vergonha de entrar para assessoria, enfim, para o grupo de corrida, porque elas não correm e ali já estão num ambiente que já estão todo mundo correndo, ou porque elas estão acima do peso e sentem vergonha de estar ali. Mas o que eu tento passar sempre para elas, né? Que todo mundo que está correndo hoje, um dia começou caminhando. Exato. Então, a importância de dar esse primeiro passo e da pessoa ser acolhida naquele ambiente, né? Eu acho que tanto a Jéssica quanto eu, mas assim, eu vejo por um exemplo meu, pessoal, assim, o meu marido que fala que logo que eu comecei a correr, a gente corria juntos, né? E teve uma prova que a gente se inscreveu de 10 quilômetros. E no final a distância fechava 11 quilômetros e alguma coisa. E eu corria 10 quilômetros no sofrimento, Mari, que eu não conseguia terminar aqueles 10 quilômetros. E aí ele terminou a prova e aí ele viu que ia fechar mais distância.
e ele voltou para me buscar, para mim conseguir terminar os 11 quilômetros e alguma coisa que fechava na prova. E ano passado eu corri minha primeira prova de 21 quilômetros, que eu achava que nunca isso aconteceria na vida, tá? E aí ele fala que isso, na verdade, é parte de uma construção, né? Depois de tantos anos que eu venho correndo, treinando, me dedicando, em 2017 eu tinha certeza que eu não conseguiria terminar aquela prova de 10. E ano passado eu terminei uma de 21. Então, ninguém acredita que o outro seja impossível de realizar. E dentro do grupo, acho que a gente tem prova, assim, tem gente que compete para provas de competição e tem a gente que vai lá correr por recreação, para se desafiar. Acho que não tem essa questão também de corpo, né, mais magro, quem é mais gordinha, quem está tentando chegar realmente numa atividade física que ajuda a perder esse peso. Acho que não tem isso dentro do grupo, pelo menos eu não tenho essa visão. Eu acho que a corrida ela é muito democrática, né? A Laura mesmo falou ali no início que ela escolheu também a corrida por ser um exercício que tu pode praticar em qualquer lugar. E eu acho que ela também é democrática em relação a isso. Em relação a múltiplas distâncias, cada um escolhe aquilo que cabe a si. Em relação à progressão, né? Como eu mesma falei, eu supero os meus próprios limites. Então, quando eu comecei a correr, eu conto sempre para as pacientes que me falam, eu gostaria de começar. Então tá, então eu vou te contar a minha história. Eu comecei, eu corria 1 minuto, eu caminhava 3, 4, com orientação, claro, eu resolvi começar a correr com orientação. Hoje eu estou começando a me preparar para a minha primeira meia maratona. E eu nunca achei que eu ia fazer isso. Inclusive eu falava, eu não quero correr uma meia maratona, eu acho isso demais. Acho que eu vou chegar só nos 10 quilômetros. É sempre assim, entendeu? Eu vou chegar só nos 10 quilômetros e deu. Para mim tá ótimo se eu conseguir chegar um dia. Hoje eu já penso, poxa, eu corri 5 quilômetros em tal tempo, acho que eu consigo um pouco melhor. Ou hoje eu não tô tão bem, eu vou mais de boa, vou para curtir. Tem aquele dia que a gente vai e passa o treino inteiro conversando, no Pace e Fofoca. Tem dia que a gente vai lá e dá o nosso limite e não consegue nem raciocinar. Então eu acho que a corrida é muito democrática nesse sentido, né? Ela respeita muito o tempo, a evolução, o momento de cada um, mas sempre com orientação. Assim, se eu tivesse que dar um conselho, eu acho que assim, ter uma orientação muda o teu processo, porque te ensina também a não ultrapassar os teus limites. Uma coisa é a gente chegar no teu limite, outra coisa é tu ultrapassar. Ultrapassar em relação a correr com dor, em relação a fazer distâncias e velocidades acima daquilo que tu está preparado naquele momento. Então, assim como a gente orienta que as pacientes venham nos buscar como médicas para ter as orientações, tem pessoas como vocês que vão dar a orientação do que é adequado fazer dentro do contexto da corrida. O assunto saúde da mulher é bem amplo, né? Sim. Nós poderíamos ficar aqui um tempão conversando. Então, eu queria saber de vocês se vocês querem deixar algumas dicas para as mulheres que vão nos assistir, nos acompanhar. Eu acho que a gente, primeiramente, agradecer, né, o espaço. Acho que é sempre importante a gente falar sobre saúde da mulher e saúde da mulher associada à atividade física mais ainda, né? Acho que é uma coisa que a gente estimula na rede social, eu e a Jessie, a gente posta realmente para estimular as nossas pacientes e que seguem nós para fazer a atividade física. Acho que deixar aqui a clínica como portas abertas, né, para quem quiser agendar uma consulta, uma avaliação. Acho que é super importante fazer a sua consulta ginecológica de forma anual. Também não deixar de, se tiver algum sintoma, buscar uma orientação, né? Porque às vezes as pessoas, faz 2 meses que eu fiz a minha consulta ginecológica, não pode ser nada ginecológico isso que eu estou sentindo, e aí, às vezes vai postergando os sintomas, né? E eu acho que prevenção sempre é o melhor remédio, então, né? Praticar atividade física, fazer consulta ginecológica regular, fazer os exames de rotina, né? Principalmente nas mulheres que têm indicação já de coletar o preventivo, né? Se não está com o seu preventivo em dia, tem que buscar fazer, né, um exame que realmente se detecta precocemente doenças como câncer de colo de útero, a mamografia também, né, anualmente a partir dos 40 anos. Eu acho que é isso, né? Agradecer o espaço, obrigada, né, Mari? Obrigada por todo o apoio sempre, né? Eu também, né, quero agradecer. Eu sempre gosto de oportunidades onde a gente pode reverberar um pouco daquilo que a gente estuda, do nosso conhecimento, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento que a nós sempre foi muito
limitado, né? Infelizmente, a gente não foi ensinada sobre saúde feminina, sobre o nosso próprio corpo, o nosso próprio funcionamento. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, seria nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Eu sou um exemplo disso. A atividade física, ela vai te acompanhar não só na saúde física, mas também na saúde mental, né? Acho que foi um dos grandes motivos pelos quais eu comecei a me exercitar mais também. E do ponto de vista ginecológico, todas as fases se beneficiam do exercício. Não existe nenhuma fase da vida que não se beneficie. E se a gente começa a se preparar o quanto antes para aquelas fases que a gente mais teme e que a gente já sabe que vão ter alterações em relação também ao nosso físico, porque a mulher é um ser vaidoso, a gente deve começar. Então, assim, não esperem, não percam tempo, comecem do jeito que dá. Eu sempre brinco, vai começar pouquinho, de repente você vai começar poucos dias na semana, mas você vai aumentando, porque no início o exercício físico parece que te espancou, né? Você sente muita dor, muito cansaço, mas ao longo do tempo tu vai percebendo os benefícios e começa a sentir falta, inclusive. Eu sou uma pessoa que eu sinto falta se eu não me exercito, tanto que nunca menos do que 5 vezes por semana. Mas é isso, encarar o exercício como um compromisso consigo mesma e não como algo que eu posso delegar ou algo que eu posso deixar de lado e só buscar quando eu realmente a água bateu no pescoço. Né? É um compromisso consigo mesma, assim como qualquer outro compromisso que a gente tem. Quero agradecer vocês duas pelo tempo de vocês, por compartilhar o conhecimento, por nos receber nesse espaço lindo e acolhedor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mari. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, compartilha com as suas amigas e curte, que isso nos motiva a produzir cada vez mais. Muito obrigada.